Olá pessoal, muito boa tarde. Quem fala aqui é o professor Marino. Sejam todos bem-vindos. Esquentando um pouco os motores, às 17 horas vamos dar início aí a esse compartilhamento aí de informações a respeito da organização curricular, ok? Só para a gente se situar dos que estão aqui presentes, estamos com 20 pessoas na área de estimo eu, e pontualmente ensino superior, educação básica, esse perfil com quem nós vamos gentilmente aí interagir nessa próxima uma hora. Aos poucos, quem puder se manifestar pelo chat, a gente agradece, pedindo também manter os nossos microfones desligados, né, para a gente poder aí ter o melhor desempenho possível aí da tecnologia. Eu falo aqui de São Paulo, Guarulhos. Boa tarde, Luciana. Seja muito bem-vinda. Beleza, Edson? Para nós todos, obrigado. O senhor Edson vai compartilhar. Campinas! Show de bola! Muito bom! Oi, Everaldo, rapaz! Porto Nacional Tocantins! Que honra! Muito bem-vindos. Puxa vida, hein? Até onde a gente alcança? Eita, essa internet é maravilhosa. Valinhos. Frequentei muito Valinhos na minha aborrecência. Bem-vinda, Laura. A Esther, Tocantins. Bem-vinda, Ana. Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Muito bem. Bem-vinda também, Ana. A Marta, Porto Nacional Tocantins. Ryan, coordenador. Mapa, Alagoas, minha avó é de aí. Rosiane Vasconcelos, minha avózinha, que Deus a tenha. Maria Augusta, Belo Horizonte, grande Belo Horizonte. Que legal, rapaz. Franklin, São Paulo. Vamos, Franklin. Bom, pessoal, 7 horas e 1 minuto, 17 horas e 1 minuto, né? Então, vamos lá começar. Sejam muito bem-vindos, meu nome é professor Marino, eu atuo na Faculdade Descomplica, nos cursos da coordenação de cursos, né, da administração e RH. Eu tenho uma trajetória na área de educação já há 27 anos, se completam agora em 2020, e 27 anos transitando em cursos técnicos, né, em nível aí de ensino médio, ensino superior, tá bom? Passar a palavra com o nosso colega o Edson, e aí ele já dá continuidade na nossa apresentação.
Olá, gente, boa tarde, tudo bem? É um prazer aqui a oportunidade da nossa discussão, de estar com todos vocês aqui. Descomplica no curso de pedagogia, né? E das futuras licenciaturas que virão, né? No grande guarda-chuva das licenciaturas que virão. Eu sou doutor e mestre em educação, né? Sou doutor justamente na área de currículo e sou mestre em organização e sistemas de ensino, né? Que é onde eu discuto, é onde eu produzo, é onde eu leciono e onde eu faço gestão também. Tá? Então, espero que tenhamos uma boa rodada aqui, tá ok? Ô Marino, se me permite, eu não posso deixar de mandar um abraço para um colega que está aqui, que é o Ryan, do Amapá, que não me conhece, mas eu conheço o Amapá. E não sei se encontrei com você lá, Ryan, tomando uma cerveja na Zaguri, lá é maravilhoso, só para dizer isso. Mas um abraço a todos e, Marino, podemos começar. A ideia aqui de a gente apresentar para vocês esse conteúdo é no sentido de compartilhar experiências, compartilhar impressões, tá ok? E tendo aí o Descomplica como um parceiro também de projetos educacionais, inclusivos com recursos educacionais diferenciados, tá bom? Então sejam muito bem-vindos. Bom, eu quero, um pouquinho antes de falar da regulação associada, lembrar que nós estamos falando de currículo, falamos de... O nosso foco deve ser a aprendizagem dos alunos. Eu acho que esse é um ponto importante. Tá? Regulação, que tem tudo a ver com a nossa ação, né? A maioria daqui que está nesse grupo é formado por gestores, nem todos, evidentemente. Agora, é muito importante a gente lembrar em função de que está essa regulação, certo? Seja ela qual for. Então, quando nós falamos em regulação com vistas a um currículo, a gente está pensando em que modo um sistema nacional de ensino pode se organizar e ser transparente e efetivo o suficiente para que a aprendizagem aconteça diante do contexto e circunstâncias que temos, de fato. Certo? Então, é isso muito, muito, muito claro, tá? Nós temos toda uma regulação associada, ligada a esses aspectos, certo? Então, por exemplo, a Lei 13.415, né, que altera a LDB, estabelece uma mudança de estrutura no ensino médio, certo? Com um pulo de 800 horas para 1.000 horas até 22, definindo uma nova organização que é mais flexível, né? Então, o que essa lei traz? Ela traz de cara um reconhecimento de que, é preciso maior carga horária para que os alunos aprendam. 2, quando nós falamos em carga horária, não quer dizer lousa, giz, carteira necessariamente. Então, isso é muito importante na nossa discussão de hoje. O que nós temos que ver é que a aprendizagem aconteça. Onde e como ela vai acontecer vai depender das circunstâncias que nós temos e do que vai trazer uma maior efetividade com o contexto que temos, certo? Temos a portaria 2117, tá, certo? Que vai falar das cargas de EAD para graduações presenciais do ensino superior, certo? Chegando aos 40% de EAD. Com essa 40% EAD, a gente chega praticamente numa situação de híbrido universal, né? É praticamente um meio a meio aqui, quando a gente considera todas as outras possibilidades. Aqui, uma resolução que atualiza as ela torna a área dos cursos diurnos sejam EAD. Olha isso, certo? Para o ensino médio. 30% no centro do noturno e 80% no EJA. Aqui eu quero fazer um destaque rápido em relação ao seguinte. Quando nós falamos, certo? Em EAD,
de cara, o Descomplica é um exemplo muito claro disso. Não existe uma relação direta entre EAD e barateamento do ensino, entre EAD e baixa qualidade, e recurso alternativo. Então, isso é muito importante, principalmente nesse momento em que todo mundo, de um jeito ou de outro, está precisando e recorrer a recursos EAD. O que é importante ficar muito claro, certo? EAD não é reserva. EAD é, em si, um recurso importante que pode compor com outros ou não, mas ele, em si, é efetivo, certo? 2. Nós estamos diante de uma mudança que esse contexto todo do corona acelerou, mas que é uma mudança que veio para valer, certo? Então eu penso que muito em relação ao avanço do EAD, que talvez levaria no conjunto das escolas, não nos complica porque isso está feito, mas assim, no conjunto das escolas, que talvez levasse mais 5, 10, 15 anos, o corona trouxe para o dia seguinte, né? Evidente que conforme as coisas, não vou dizer se normalizarem, porque nós vamos criar uma nova normalidade, mas conforme as coisas forem lentamente se reacomodando, claro que muitas práticas vão voltar, etc., mas ser igual eram, será. Né? E o EAD vai fazer parte muito, muito, muito constitutiva disso. Então é muito importante não vermos o EAD como uma estratégia menor, porque não é. E quando nós vemos o Descomplica, claramente, com todos os resultados que temos, com tudo que temos apresentado, nós temos condições de ter uma efetividade ainda maior. Aqui mais de regulação, né? O nosso parecer 41, SEB-CNE, certo? As DCMs de EJA, na etapa do ensino médio, junto com a portaria MEC 343, a portaria do Covid, que prevê substituição de aulas presenciais, certo? Para além da margem mínima, certo? Essa, evidentemente, é uma portaria de emergência, mas eu tomo peço mais uma vez a atenção de todos, nesse sentido de que não vejamos o EAD como uma estratégia temporária. Não vejamos o EAD pela possibilidade, e o EAD e todas as tecnologias educacionais, como uma possibilidade em si, uma realidade em si. E eu vou aqui pegar um parênteses, aproveitando essa situação do Covid em que vivemos, né, para lembrar que é cada vez mais difícil a gente conseguir separar o que é o mundo virtual e o que é o mundo presencial. Isso é importante que fique muito claro. Né? Então, uma pergunta que eu faço a vocês. Essa situação que nós estamos vivendo agora nesse webinar, ela é presencial ou ela é remota? Fica cada vez mais difícil. Você está conversando com uma pessoa pelo WhatsApp, você está curtindo não sei o que no Face, etc. e tal. Por quê? Porque o mundo da presencialidade, da virtualidade, na verdade, eles são um mundo humano. Eles têm a ver com as potencialidades que o próprio humano desenvolveu, né? E que coloca à disposição. Então, é muito importante, nesse momento que não tenham dúvida, que é um momento de ruptura, a gente está quebrando um paradigma, nós estamos entrando num novo momento de educação. Se vai ser ruim, se vai ser bom, vai depender do que nós, educadores e gestores, fizermos dele, certo? Mas que nós vejamos o EAD pela sua potencialidade. E tenho a certeza, quem, como Descomplica, faz isso, tem conseguido resultados excelentes. A portaria 345, né? Que autoriza, em caráter excepcional, a substituição de disciplinas presenciais em andamento, certo? Ou seja, o que nós temos aqui? Mais uma vez, o foco na aprendizagem. Então, todas as mudanças na educação tiraram o foco do recurso e colocaram o foco na aprendizagem, certo? O presencial não é garantia de uma boa aula, nem de uma má aula. O presencial é uma alternativa predominante, evidente. O EAD idem. O EAD pode ser um horror, o EAD pode ser excelente. Vai depender muito de como nós vamos conduzir essa execução. Por isso que a excelência e conhecer esses recursos se torna fundamental. A gente tem aí um desafio pela frente em relação a esse sucesso na oferta de sistema de ensino.
Então, a gente tem aí, logo no começo, alguns mapeamentos, né? Pessoas de Tocantins, do Amapá, Valinhos, Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro, e a gente percebe que nem tudo aquilo, e que aí a gente chama de identidade do projeto, né? É respeitar as especificidades de cada instituição, né? Porque o que dá certo em uma escola não necessariamente vai dar certo em outra, ok? Mas também a gente não pode desprezar aquilo que deu certo em uma A. E a ideia aqui é que dentro dessa essa oferta de sistema de ensino, além da identidade de projeto, haja também a questão de planejamento. Uma das minhas formações em administração, e a gente trata muito desse assunto, planejar, planejar, planejar. Então, a organização curricular, em todos os anos, de todas as etapas, de cada nível, é certeza de redução de ocorrências lá na frente. Então, para que a gente possa ter esse sucesso, um dos elementos também vocês vão ter, além da identidade do projeto, uma outra, a pilastra tem o planejamento, que particularmente para mim é uma grande importância, perfil dessa equipe, né? Então, sem conhecimento prévio, sem envolvimento, sem comprometimento, não vai haver sucesso. A instituição de ensino, ela precisa ter isso em mente, né? Que perfil de pessoas eu tenho hoje comigo para ofertar um sistema de ensino mediante a situação que vivemos e aquilo que há de vir. Recursos tecnológicos, né? Adequados ao perfil institucional e ao perfil dos alunos. E o que dá certo, por exemplo, em São Paulo, pode não dar certo no Rio, e não por recursos tecnológicos, e há muitos, a gente vai passar por alguns aqui na frente. Conteúdos que a gente vai ofertar nesse sistema de ensino, que seja um conteúdo de uma forma adequada de oferta, que atinja exatamente ao teu cliente-alvo. Ok? E a metodologia. Metodologia essa que hoje em dia se fala muito em metodologias ativas, né? Então, sala invertida, priorização de temas, peer-to-peer. Então, para que haja um sucesso na oferta de sistema de ensino, se faz necessário, na nossa visão, pelo menos esses 6 elementos. Ok? Que com esses elementos bem observados, com certeza se faz uma oferta de ensino diferenciada. A gente percebe que há um novo papel do educador dentro de uma nova realidade. O professor, ele passa a ser o curador de conteúdos. E não somente aquele que passa, facilita. Não, ele cura, né? Ele tem a sua, entre aspas, o seu novo papel, analisar as atividades que estão sendo associadas a esses conteúdos. E o que a gente costuma utilizar aqui nos nossos cursos é a questão do design de uma trilha formativa. São elementos esses que o professor, o educador, ele precisa ter em mente que o papel dele está mudando, né? E, na minha opinião, modéstia, está evoluindo, né? Então, ele passa a ser um curador, ele passa a fazer análise dessas atividades associadas, e ele tem, então, em si, um design dessa trilha formativa para atender ao seu público fim. O Marino, é muito legal isso que você trouxe. Eu gostaria de destacar, gente, assim, o que eu tenho visto muito nas formações de professores por aí é o seguinte: o professor, às vezes, tem um entendimento equivocado de que com as novas estratégias e tecnologias ele perde espaço, né? E o Marino, ele trouxe muito bem aqui o seguinte: ao contrário, esse professor, ele vai precisar, além das competências que já tem e já desenvolveu, e é por isso que ele está contratado, ele está numa escola X, ele é um professor que tem uma trajetória, um professor de sucesso, ele vai precisar incorporar novas competências, né? Como essa competência de curadoria. Essa competência de curadoria tem tudo a ver com o quê? A gente vive na sociedade da informação, certo? Ou seja, hoje, a nossa fonte de informação,
Vou falar eu, tá? Que tenho 18 anos, quem me dera. A minha fonte de informação era exclusivamente o livro didático e uma Barça que tinha lá em algum lugar. Era a fonte de informação, certo? Hoje, a fonte de informação está em todos os lugares, em todos os smartphones. E isso não é só com a gente, não. Isso está com a gente, está com o menino, está com a menina de 7 anos, certo? Portanto, curar esse conteúdo, ou seja, conhecer esses conteúdos, fazer escolhas de qualidade desses conteúdos em função de projetos, tal, se torna fundamental. Beleza? Por falar em projeto, a questão das parcerias se torna muito importante, porque o que não falta por aí é conteúdo. Tem conteúdo bom? Tem. Tem conteúdo espetacular? Tem. Tá tudo por aí. Tem conteúdo de quinta categoria? Tem. E tem fake news nessa história? Também tem. Então nós estamos, na verdade, numa selva de conteúdos, certo? O que é bom, desde que nós tenhamos claro o que queremos e tenhamos como parceiros gente séria, gente idônea e com condição de oferecer dentro desses conteúdos todos recursos que potencializem o que a tecnologia oferece. Esse que é o ponto. O que nós precisamos é... Nós temos muita tecnologia à disposição, gente. Muita tecnologia à disposição. Em todas as áreas. Já pensou que seria medicina hoje sem tecnologia? Já pensou o corona sem tecnologia? Então, assim, em todas as áreas, a tecnologia está aí para promover a vida humana, para impulsionar. Agora, a gente não consegue comprar a tecnologia na esquina. É esse que é o ponto. Então, a gente precisa conhecê-la à medida do possível. E quem conhece essas tecnologias por completo? Ninguém. Que um dos grandes baratos da história da tecnologia, o que é? É justamente que ela nos impulsiona. Quando você domina uma, ela já fica insuficiente. Então tem uma questão da gente mudar a nossa postura no sentido de perceber que a tecnologia é um aprendizado permanente o tempo todo para todos. Alguns desses parceiros são fundamentais. A Khan Academy, Amazon, Microsoft, Google, teria outros aqui. E o Descomplica, né? O Descomplica hoje, ele se notabiliza, certo? Como um tremendo produtor de conteúdos, certo? E mais do que isso, como um sistema de ensino, certo? Que é capaz de, dentro desta selva de conteúdos, encontrar tecnologias que sejam efetivas, mais que sejam efetivas, que funcionem, certo? E qual é e como que a gente mede isso? Pelo impacto, pelos resultados, certo? E isso nas escolas de vocês é muito importante, certo? A tecnologia, ela não pode ter um valor em si. Nenhum software, por exemplo, educacional, ele é bom porque todo mundo compra. Esse software, ele é bom porque você aplica, o professor consegue manusear, você tem suporte para ele e o aluno aprende. Senão não adianta. Certo? Então, por isso, a escolha de parceiros estratégicos, né, parceiros que o Descomplica também se coloca, é fundamental. É fundamental para um jogo que, repito, está só começando. É nesse sentido. Dentro dessa questão que comentamos de planejamento, né, dessa organização curricular, a gente trouxe aqui algumas reflexões em duas ênfases, em dois aspectos. Na educação básica, né, em qualquer nível, onde das 800 horas nós já temos 160 passíveis de serem trabalhados por tecnologia à distância, né, em 800 e curso presencial. Na educação superior, temos aí as 800 horas, tendo já por determinação legal aí 320 horas na possibilidade de ser EAD e 480 dentro do âmbito presencial. E nesta organização é importante que a gente leve o nosso público em consideração. Que público é esse? É de uma geração Z? Nosso público é geração Y? Geração X? Baby Boomers? Né? Então, primeiro a gente tem que conhecer quem é o nosso público. E a partir daí, o conteúdo ser selecionado, os temas que vierem para a discussão serem também selecionados, questões de avaliação do aprendizado
ter um viés aí de direcionar o nosso público ao qual estão usufruindo da nossa prestação de serviço. Atividade complementar, sínteses, são elementos aí de que forma que eu vou organizar essa minha estrutura curricular. De um outro lado também, utilizando aí as metodologias, sala de aula invertida, peer-to-peer, solução de problemas, atividade coletiva, atividade individual e outras tantas que há. E partindo desse pressuposto, nós aqui pelo menos utilizamos muito da taxonomia de Bloom, né? Onde diante dessa pirâmide de 6 etapas, ela se constrói através de a base de uma lembrança, depois de uma compreensão a esse aluno que está lá em home office, né, na casa dele, conteúdos que eles possam analisar, avaliar e, quiçá, criar. Então, o desafio dessa organização curricular não tem como, né? A gente falou lá atrás, se faz necessário um planejamento, se faz necessário respeitar as especificidades de sua região, de sua escola, do seu público, ok? Faz-se necessário de você ter um perfil de pessoas ao seu redor, profissionais esses voltados para a educação, assim, com aquela vontade, aquele comprometimento de fazer dar certo, ok? Mediando aí a questão, inclusive, de ferramentas e recursos tecnológicos e metodologias, ok? Edson, o seu som tá desligado, o áudio. Ô, querido, verdade, eu tinha desligado aqui o áudio. Obrigado. Falando aqui agora um pouco da nossa organização curricular da educação básica, deem uma olhada no quadro. Certo? Deem uma olhada. É o que vocês analisam dele. Então, nós temos aqui um desenho de 800 horas, tá certo? Nós temos a possibilidade de uso de uma porcentagem de EAD, tá certo? Essa porcentagem de EAD, ela é uma opção para as escolas e que mais do que nunca se torna necessário. Tudo bem? O que é importante aqui é que cada escola, dentro do seu projeto, dentro da sua identidade, dentro da sua vocação, dentro da sua capacidade, não só tecnológica, como também de formação dos professores, faça essa implementação e maneje essa carga horária. Mas o importante é que você saiba que, enquanto gestor, enquanto professor, você pode fazer o manejo. E nesse manejo, olha só, tem um componente curricular, tem um X de atividades, tem o uso do contraturno. Então é muito importante que vocês enxerguem isso como gestores mesmo dos aspectos pedagógicos para montar o melhor resultado possível. Pode virar, Marino. Olha aqui. Algumas das possibilidades apresentadas. Tenha uma olhada. Isso para a educação básica. Certo? Uma opção aqui de 20 semanas, certo? Com aulas, por exemplo, de segunda a sábado, 4 horas, certo? Aqui a mediação por tecnologia. A cidade de potencializar na lógica 1:3, certo? Por quê? Porque 1 hora de uso da tecnologia não é o equivalente a 1 hora de atividades presenciais, pelo quanto que potencializa essa aprendizagem. Tá certo? E também porque o que acontece com o uso da tecnologia, quando nós falamos de uso da tecnologia, tá certo?
Então, até porque isso não costuma dar bons resultados. Então, tem vídeo deste momento, tem o momento do conteúdo, tem o momento da atividade. Este desenho não faz com que aconteça isso. Neste desenho aqui, certo? Quando nós colocamos os sábados quinzenalmente, tá certo? E a possibilidade também de 19 semanas, né? Com a mediação também da tecnologia e com esse outro desenho que você... O quanto que a tecnologia, nessa proporção 1:3, ela pode, em todas as situações, mas nesse momento em particular, ajudar a fechar essa conta, ajudar a fechar essa equação. Agora, o que é importante é que isso seja feito em conjunto com os professores e seja feito com qualidade. Vamos lá, Marino. Marino. Olha para mim aqui. Superior. Agora vai organização curricular de ensino superior. Chegou. Agora chegou aqui. Olha só aqui as 800 horas do ensino superior. Deem uma olhada aqui. Certo? Para quem está aqui no ensino superior. 800 horas. Certo? Nós temos, dessas 800 horas, 40% podendo, usualmente, ser cumpridas por estratégias EAD, o que corresponderia a 320 horas mais as 480. Tá certo? Nós temos agora essas 80 horas, considerando já um ano iniciado, então 400 horas a cumprir e o restante aqui é EAD. Tá certo? Então percebam com isso como o ensino superior, ele praticamente vai virando uma modalidade híbrida. E o que é importante, certo? Nesse momento, é enxergar isso como muito mais do que uma situação desesperada de momento, e sim, uma coisa que mira para o futuro. Então, nesse sentido, é muito importante que esse planejamento ele olhe para a ação imediata, mas também faça isso em função de uma perspectiva futura. Olha aqui, a organização curricular na educação superior, certo? Uma opção aqui que temos, certo? Das 4 horas no turno e no EAD, certo? Sempre na proporção 1:3, nós conseguindo fazer essa somatória necessária. Vamos lá, Marina. Com isso, a gente deixa aberto aí para o momento para podermos tirar dúvidas, compartilhar conhecimentos diante do que foi apresentado até aqui. Podem ficar à vontade, utilizar o chat e a gente vai interagindo. Gostaria melhor, então, da explicação da educação básica. Então, vamos lá, vamos voltar aqui ao slide. Para mim aqui já carregou. Eu vou explicar, Marino, se você me permitir, fazer a fala aqui só para apresentar um pouquinho a equação que está aqui. A nossa preocupação é garantir que tenhamos 800 horas em um semestre. Se nós lembrarmos no slide anterior a este, nós temos 800 horas normais, 20% dessas 800, que são 160 EAD, e 80 horas que já foram realizadas no primeiro semestre. É nesse momento que a gente começa a pensar que o que falta para a gente realizar são 560 presenciais
e 160 EAD se ninguém executou. E os órgãos estaduais estão regulando e garantindo que você possa utilizar mais tempo não presencial para cumprir essa carga horária à medida que as pessoas estão, por favor. Presencial. Supondo que nós tenhamos aulas presenciais a partir de uma data, seja de maio, abril, desculpe, maio, junho, julho ou agosto, mas de segunda a sexta-feira, aula presencial de 4 horas cada dia. 5 dias da semana, vezes 4, 20 horas. É o que normalmente nós trabalhamos. Provavelmente, algumas instituições terão que trabalhar com aulas aos sábados. Esse sábado eu estou colocando como quinzenal. Sábado sim, sábado não. São 20 horas na semana, mais 2 horas, porque é 4 horas quinzenais, dá 22 horas por semana presencial. A atividade que nós estamos desenvolvendo hoje é uma atividade mediada por tecnologia. É uma atividade presencial, por isso que ela está colocada aqui em azul. Como nós sabemos que as escolas têm atividade nos 2 turnos, a nossa recomendação é que quando as aulas voltarem e tiver aula presencial, o professor fique em uma sala ou um ambiente fazendo a sua aula como nós estamos fazendo, e os alunos em casa discutindo, trabalhando, pegando o conteúdo, discutindo o conteúdo, e o professor depois deixa uma atividade para esse aluno fazer sozinho. Então, vamos lá. 22 horas presenciais no amarelo por semana. Considerando 1 hora ou 1h30 por dia, nós teremos 6 horas mediadas por tecnologia. Como um exemplo, esta atividade que nós estamos aqui. Tendo uma atividade do professor Edson, é que não existe uma legislação para isso, mas existe um módulo de operação que é defendido pela ABER, 3 horas presenciais. Foi a fala do Edson. Um aluno em 1 hora na escola, se o professor gravar 20 minutos de vídeo, tem essa equivalência. Fora as atividades de correção de exercício, atividades e tal. Então, quando nós pegamos essa meia hora num dia, meia hora no outro, 1 hora na quarta-feira, o dia da semana, que é o pior caso colocado aqui, meia hora na quinta, meia hora na sexta, nós temos quase 2h30, temos 2h30, que vezes 3 dá quase 8 horas, arredondando, nós teríamos 180 horas. 560 horas é porque 22 mais 6, 28, vezes 20, 560, e multiplicando 8 horas vezes 20, obviamente tem algumas horas a mais aqui, que eu coloquei por 9, vai dar 180. Aqui é 9 horas, por favor. Com isso, a gente tem 740 horas. Como nós precisávamos realizar 800 horas, só que com certeza, é no outro slide, Marino, voltando. Como com certeza as escolas realizaram 80 horas, nós não precisamos realizar 800. 720 é possível. Aí, voltando para o slide que tem as cargas horárias. Marino? Das 720, nós conseguimos fazer 740. Ou seja, o que a gente está querendo dizer? Se as aulas começarem em agosto até dezembro, com esta distribuição de mediado por tecnologia e EAD, a gente fecha o semestre com a carga horária do ano. Porém, conteúdo, é óbvio que isso é uma carga horária extremamente intensa. Então, a nossa recomendação, sugestão, pela experiência, é que as escolas comecem ou continuem, ainda no período de isolamento, a desenvolver as atividades mediadas por tecnologia
dia, conversando com alguns colegas, nós estamos dando alguns exemplos. Imaginemos um professor de matemática hoje que está dando aula de polígonos ou área de polígonos, áreas de superfície. O aluno pode pegar uma caixa de pasta de dente e ter que descobrir que polígono é. O aluno pode ter que desmontar essa caixa e medir a área desse material, dessa peça aberta. O professor pode ensinar funções ou equações, inequações, utilizando uma parábola desenhada num espelho, gravada para o aluno e mostrar para ele, olha, quando a gente fala de um maior igual, é este espaço. Quando a gente fala de um menor igual, é esse espaço. Isso pensando em educação básica. Quando nós falamos em ensino superior, essa mesma equação é o valor de máximo e mínimo de resultado de um investimento quando estamos falando de uma graduação de administração ou de economia ou de uma área de negócios. Então, a estratégia do professor é criar atividades que sejam temáticas. É muito difícil agora trilhar um caminho de um conteúdo vinculado, discutir e trabalhar com os alunos alguns conteúdos. Essas atividades efetivamente registradas, colocadas num plano de ensino, documentadas, elas serão reduzidas, ou seja, diminui o esforço que as escolas terão que fazer no segundo semestre. Os professores a desenvolver os seus melhores conteúdos, seus maiores conhecimentos em algumas estratégias, que os alunos possam fazer isso tudo em casa, como se fosse uma sala de aula. Nós discutimos nessa semana ainda também com professores de ensino fundamental, educação infantil. E este planejamento bem elaborado, e aí destacado pelo Marino, qual é a clientela, qual é o aluno que nós temos, qual é a geração, que atividade a gente pode fazer? Eu já assisti uma atividade no Google Meeting com os pais acompanhando as crianças, 5, 6 alunos, cada um na sua casa, indicando o que é cada animal e falando o fonema, ou falando em inglês, porque era uma aula de inglês, o que era aquele duck, o que era aquele outro animal, tá certo? E os colegas estavam ouvindo. É óbvio que hoje os pais também estão trabalhando em casa, mas se tiver um planejamento, uma organização clara de horário, esses pais podem se organizar para que no horário das 10 às 11 possam sim acompanhar seus filhos. E esse acompanhamento integra e garante uma visibilidade da família na atividade e no esforço que as escolas estão desenvolvendo. E isso com recursos de baixíssimo custo ou custo zero. Porque os parceiros indicados nessa apresentação, pelo Marino e pelo Edson, têm disponibilidade de grande parte desse material ou dos recursos tecnológicos gratuitamente para as instituições de ensino. Porque nesse momento não existe uma preocupação de ganho financeiro, mas sim de assegurar que as crianças, que os jovens estejam estudando e motivados, continuando em atividade. A gente tem algumas perguntas aqui. Vamos começar aqui a tentar responder a todos. O Ítalo Arruda, ele traz aqui uma contribuição. Em relação a disciplinas onde boa parte do conteúdo é prático, como adaptar isso para o EAD? Eu faria uma sugestão, professor. Sou engenheiro eletrônico e eu conseguiria aprender a polarização de um transistor, o ganho de um amplificador, se o professor montasse num protoboard na casa dele, tivesse o osciloscópio no sinal de entrada e de saída e mostrasse para mim o que estava acontecendo. Na verdade, eu aprendi isso muitos anos assim, porque a instituição não tinha um osciloscópio para cada aluno. Então, o professor fazia demonstração, a gente assistia em volta, como aquelas belas aulas de anatomia que a gente vê em filmes, e tinha demonstração. E depois o professor falava, olha,
Agora o beta do transistor é esse, o resistor de entrada é esse. Qual é o ganho que nós teremos teórico? E convidaria o professor para fazer uma montagem depois de mostrar. A Laura... Só completar um pouquinho, Marino, com licença. Eu acrescentaria, Francisco, assim, o que o Francisco traz para a gente é da aprendizagem, né? Do professor, do coordenador, encontrar formas. Agora, nós teremos situações, Ítalo, né, que fez a pergunta, que nós não vamos conseguir resolver de imediato. Esse que é o ponto, né? Então, por exemplo, tem questões, principalmente na área da saúde, eu estou dizendo isso que eu participei do debate nessa área dia desses, né? E eu vi o Luciano Meira, inclusive, falando disso. Na área da saúde, por exemplo, né, em que nós vamos precisar produzir uma solução que a gente também não sabe nesse momento qual é. Então, nesse momento, a gente também não vai ter solução para tudo, né? Por isso que é muito importante, gente, muito importante estarmos presentes em grupos de colaboração. Né? Quer dizer, estar presentes em grupos de educadores que discutam tecnologia, que discutam alternativas, estar presente em situações como essa, uma formação permanente continuada. Por quê? Porque tem muitas soluções a serem construídas, muitas soluções que hoje são boas e ficarão superadas, de que nem tudo ainda tem solução pronta, né? A Laura, eu acredito que tenha sido respondido, Laura, mas só para efeito aí de a gente alinhar. Na educação básica, ela disse, iremos utilizar os 20% de modo em EAD nesse semestre. Como poderemos utilizar o EAD no segundo semestre? Da mesma forma, né? E aí, melhor ainda, porque o EAD, neste momento, está sendo só o EAD e o mediado por tecnologia, porque ninguém pode fazer o presencial. Agora, imagina que bonito o professor desenvolver um conteúdo com uma turma, propor uma atividade que eles possam estar desenvolvendo sozinhos, montar uma pipa, fazer um ensaio, um experimento, e depois, mediado por tecnologia, ele valida isso comprovando o que os alunos fizeram. Existem experiências interessantes onde o professor deixa disponível o grupo de WhatsApp, enquanto os alunos estão fazendo as atividades de exercício, eles vão postando fotos ou imagens do que está acontecendo, e um vai contribuindo com o outro. Então, usar EAD, usar mediado por tecnologia, usar o presencial, é uma estratégia. O que a gente tem que sair, veja, e aí foi o que o professor Edson concluiu bem, nós vamos sair para uma nova realidade onde o EAD era um desafio e agora é parte do processo. Tem conteúdo, inclusive, que a gente despende muito tempo em sala de aula, que de verdade deveria ser deixado para o aluno pesquisar e trabalhar sozinho por um tempo para encontrar as dificuldades e a gente tirar as dúvidas. Não existe solução pronta para cada tema, não dá. Se a gente for pensar em física, terceiro ano, termologia, ótica, terceiro ano do médio, termologia, ótica e eletricidade, cada um desses temas tem uma coisa encantadora diferente para fazer de um modelo diferente. Nada melhor do que uma aula de termologia onde o professor explica calor latente, transição de estados, e depois o aluno vai para casa e coloca pela primeira vez, pensando, água no congelador e vê virar pedra, tá certo? Depois ele pode colocar água no congelador com sal e descobrir o que acontece, como muda o calor latente. Então, são ensaios que dá para fazer em casa, que às vezes você não tem condições de fazer na escola. E depois marca um momento síncrono, mediado por tecnologia, para tirar essa dúvida. O senhor Ryan Miller, lá de Amapá, nesse sentido, a recomendação seria de planejamento, capacitação e formação com rede de ensino nesse período de pandemia. Né? E apenas no segundo semestre aplicar essas possibilidades? A ideia é que não. Eu vou deixar que depois o Edson responda, mas nós estamos dizendo que, na pior das hipóteses,
caberia a carga horária no último semestre, no segundo semestre, mas seria muito cansativo e desgastante. Quanto mais cedo as escolas e os sistemas de ensino estiverem prontos e atuando já, menor vai ser o sofrimento de trabalho no segundo semestre. Mas aí o Edson pode completar. Não, é isso mesmo, Francisco. Eu ia nessa linha, reforçando o seguinte, Rael, porque mais do que nunca vai ser necessária uma capacitação permanente de todos os educadores. Mais do que nunca. Não vai ter escapatória. E aí, procurar esses colaboradores, como que o Francisco comentou, e a gente dá um review aqui na apresentação, tem muita coisa gratuita, tem muita consultoria paga, tem de tudo. Agora vai estar muito, muito difícil, está com algum eco aí. Vai ficar muito, muito difícil esse professor dar conta a esses desafios se ele não tiver uma capacitação. Por quê? Porque os cursos de formação pelo daram esse contexto. Agora, uma vantagem é que a gente vai agora horizontalizar essa formação, não é? Porque, assim, aquela escola, não a bola, que usava bastante o aparato tecnológico, ela era uma exceção. Mas as outras que não tinham esse mesmo aparato, com uma habilidade pessoal, um interesse pessoal, como uma exceção, como professor interessante e tal, mas isso não impedia que os outros trabalhassem. Agora, a gente vai sair um pouco da era dessas exceções, só que a gente vai ter que subir em um degrau de todo mundo. Né? Então, a gente vai precisar de, talvez, claro que os professores geniais são sempre importantes, mas a gente vai precisar, sim, subir um degrau da formação básica, e aí eu diria, não só para os aparatos tecnológicos, para os aparatos tecnológicos, claramente, mas também para as mais variadas formas de metodologia. Então vai ser importante isso permanentemente. A Beatriz Leal, ela contribui assim, sabemos que para a EAD existe uma legislação bem específica, e o que estamos fazendo nesse momento na educação básica, de forma excepcional, pode ser chamado de EAD? Eu vou tomar a liberdade de falar primeiro. Eu chamaria professor do que quiser. O que nós estamos tendo a oportunidade é de, uma vez não podendo ser 100% presencial, utilizar diversos recursos. Eu entendo que o que nós estamos fazendo agora, nós, por conta de então, estarmos sincronamente falando, alinhados, é presencial mediado por tecnologia. Nós estamos distantes uns dos outros, mas estamos, ao mesmo tempo, se conectando. Quando você deixar uma atividade para o aluno fazer fora do horário em que você não está supervisionando, acompanhando, isso é o que eu chamo de EAD. Mas, no final das contas, o que importa mesmo é cumprir alguns conteúdos temáticos, fechar alguns, para garantir que no próximo semestre, ou quando voltarmos a estar presencialmente, a gente não precise ter que correr ou escolher conteúdos e deixar alguns de lado. Com certeza, colocar todo o conteúdo de um ano, porque nós só trabalhamos um mês, né, no semestre 1. E quem não está com atividade agora, está esperando para ver quando a gente volta à atividade, e se Deus quiser vai ser em breve, mas se cada semana a gente puder estar propondo um tema para os alunos, e esses alunos poderem estar fechando esse conhecimento, a gente está excluindo isso do trabalho para o próximo semestre, né? O Benigno traz aqui uma contribuição também, interessante a proposta, né, em relação ao nosso bate-papo aqui. Ele questiona o seguinte: sou gestor em uma escola que os alunos não têm tecnologia, devido aí à condição financeira. Tem alguma proposta pensando nessa perspectiva? Professor, hoje uma escola,
me avisou que estava mandando o motoboy entregando diário de classe para os professores fazerem registros, porque era a tecnologia que eles tinham. Deve existir alguma forma, mesmo que eles não tenham tecnologia, mas com certeza algum parente, um pai, tem um celular com WhatsApp para a gente postar uma atividade, para a gente fazer um grupo de solução de problema. Hoje, por mais que a gente diga que não existam recursos, o uso do celular, né, do iPhone, é corriqueiro. Todo mundo tem um smartphone. Então, se não dá para fazer por computador, vamos tentar fazer por WhatsApp. Eu assisti uma atividade muito bacana de um professor que colocava as questões e os alunos iam respondendo as alternativas, tal, depois do que leram. E aí, um videozinho de 1 minuto e meio com uma proposta de estudo e aqui estava associado. Então, o tempo todo ele estava alimentando a turma com uma atividade que, de repente, poderia ser feita em 3 horas na sala de aula, mas que demorou o dia para os alunos chegarem lá. Mas foram pílulas de aprendizagem. Então, assim, não dá para se esconder atrás da não tecnologia. É ótimo que tenhamos várias tecnologias, vários recursos tecnológicos, mas algum meio de comunicação a gente vai encontrar, né? Ô Francisco, tem estados nessa situação, inclusive, que estão indo para programas de TV, né? Aí, ó, outra estratégia. Hoje, São Se Paulo não me engano, é o estado do Amazonas, São Paulo. O Amazonas fez isso no ano passado, com o Rossielli, e ele estando em São Paulo, ele está trazendo isso também. Querendo ou não, alguns programas... quando a gente fala de educação infantil, outro dia falou, educação infantil pode ser AD. Eu me lembro, né? Eu não sou da idade do Marino, mas eu me lembro da Vila Sésamo um pouquinho, do Gloob Gloob, do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E eu me alfabetizei na escola, mas teve muita coisa que eu aprendi a fazer, que eu me motivei assistindo os programas de TV educacionais, que hoje eu desconheço quais são, mas eu tenho certeza que existem. Então, a escola poderia estar sugerindo alguma atividade vinculada aos programas que estão sendo apresentados, né? Isso, a Gislaine, ela contribui aqui. Oi? Não, deixa eu só acrescentar uma coisa rapidinho, Marino. Isso que o Francisco trouxe é o que lá no comecinho a gente chamou de curadoria. Né? Quer dizer, você ter hoje um professor, uma escola, que consiga identificar entre os programas de televisão, entre canais do YouTube, entre outros recursos, aqueles que possam ser direcionados para o planejamento e para a atividade do professor, hoje essa é uma habilidade preciosa dos professores. E muito importante. Né? Porque se deixar na mão das famílias, dos alunos, por mais bem intencionados que sejam, tal como eles não são especialistas, eles vão atirar para todo lado e às vezes, por sorte, pegar uma que é relevante, mas às vezes uma que não. Né? Então, o nosso papel nisso de curar conteúdos, quer dizer, se as escolas e professores puderem elencar programas de TV também que tenham a ver, olha, isso aqui tem a ver com essa aula, isso é uma atividade curadora muito importante. A Gislaine, ela contribui aqui com a seguinte pergunta. Você poderia citar a legislação que contempla essa equivalência de 1 hora EAD para 3 horas presenciais? Não existe uma legislação. Isso, como eu falei, é um modo de operação que uma associação de várias instituições de ensino à distância indicam isso. E principalmente porque a gente discute muito que não é eficiente o aluno ficar sendo exposto a conteúdos por mais de 10, 15 minutos. Então, a eficiência de um vídeo gravado de 10, 15 minutos equivale, na nossa conta, a 30 a 45 minutos de atividade. Seguindo a linha aí, Marino, por gentileza, a Luciana von Zuben, ela coloca que algumas outras também, assim, as escolas que já cumprem uma carga horária maior, não terão problema. O grande ponto é que elas cumprem uma carga horária maior com um planejamento focado em 1, 2 temas. Agora elas vão ter que trabalhar essas 1.200 horas, 3 temas.
é melhor do que trabalhar 800 nas 1.200. Só que são poucas as escolas que têm essas características, que sejam de período integral ou que conseguem atividade no contraturno. A maior parte das escolas do país tem as etapas em um turno. Ensino médio de manhã e fundamental à tarde, por exemplo, então não tem sala para fazer mais carga horária. A Cirlei, ela comenta aqui a respeito também do material, pode ficar tranquila, vai ser enviado, viu, mediante o cadastro que vocês fizeram para participar aqui do nosso encontro, tá bom? A Ana vai também ao encontro, né? Qual a legislação de EAD que podemos utilizar para contar esses exercícios não presencial como carga horária? O Ministério da Educação está dizendo isso para a gente agora. No momento que você não tem presencialidade, faça a atividade que será considerado. Basta você registrar que na segunda-feira o aluno teve contato com a disciplina matemática, com tais temas por tantas horas. Na terça-feira, na disciplina História, com tais temas, tal hora. Ou seja, nós temos que reorganizar o nosso plano de ensino. Aquele plano de ensino e calendário que nós homologamos no começo do ano, no final do ano passado, para execução de 2020, tem que ser todinho revisitado. Por que isso? Porque daqui a pouco, chegamos no final de 2020, e a regulação vai bater na porta e vai perguntar, como é que você realizou isso? Ah, nós mandamos material para a casa dos alunos ou eles tinham atividade. Mas você registrou? Você colocou isso como plano de atividade? Por isso a preocupação que nós estamos querendo trazer para vocês, que vamos planejar um pouco antes. Ah, não consigo abordar todos os temas naquela ordem. Não tem problema. Quais são os temas que nós vamos abordar? Esses temas têm que ficar registrados no novo plano de ensino, indicando qual foi a carga horária para cada uma das componentes curriculares. Legal. Aí a Alessandra, ela faz um comentário que realmente o planejamento, então, vai ser bem importante, né? O Ryan Miller também, depois que tudo isso passar, a educação brasileira não será mais a mesma. Nenhum de nós será o mesmo. E a Sinara também, ela contribui a respeito da pergunta da legislação, mas já foi explicado que não há, né, pontualmente, uma legislação de 1:3. Gente, olha, com isso, a gente carrega, enquanto descomplica, né, que o aprender é para todo mundo, e a gente compartilha isso com vocês também. Isso aqui é um dos valores que a gente tem. Os nossos contatos estão aqui, né? Tanto do Edson quanto o meu. O do Francisco eu não coloquei aqui, mas a gente também, se for alguma coisa pontual para ele, a gente replica. Somos um trio aí, parada dura. A Luciana está dizendo aqui que no nosso colégio registra no diário eletrônico todas as atividades realizadas. Pô, legal, é um exemplo. Perfeito, Luciana, que legal, bacana. Gente, havendo dúvidas adicionais, esses contatos aqui podem ser utilizados, tá bom? No decorrer de amanhã, vocês recebem esse material mediante aí o ímpeto do cadastro. A participação, os comentários, a troca de experiências tida nessa 1 hora aí de atividade. Muito obrigado mesmo. Quero que Papai do Céu aí abençoe a jornada de todos nós, porque os desafios ainda estão por vir. Satisfação e sucesso a todos. Valeu, gente. Muito obrigado. Um abraço a todos.